Olá, eu sou Augusto Narikawa, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do AlphaCast. Ao meu lado, a nossa apresentadora Patrícia Quitero. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, olá. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um tema tão lindo que é o Dia dos Namorados. Esse tema vai dar muito bom. O amor está no ar. Será? Eita, vamos discutir essas trajetórias todas dessa data, hein, gente? E ao meu lado, o Guilherme Domiciano, que é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Digital e Direito Tributário, consultoria em empreendedorismo contábil, é um sócio palestrante da For Prime Empresarial, também sócio-diretor do Grupo Inove, da iFinanças, professor da graduação e da pós-graduação aqui da Unialfa. Nossa, que beleza. Grande, né? Me senti com esse currículo, hein? Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. É uma honra estar aqui participando com vocês. É muito bacana o projeto e espero contribuir bastante aí para esse momento tão amoroso que a gente está em hoje aqui, né? Com certeza. E o nosso outro convidado é o nosso aluno, João Pedro Paim dos Santos, um típico representante da geração Millennium, aluno do terceiro período de Economia e também o nosso monitor assistente aqui do AlphaCast e que vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre amor. É admirador de filosofia e psicologia, além de economia, é claro, né? Então você viu aqui que nós temos o pessoal da área de economia, ciências contábeis, o negócio aqui tá complicado, bom, né? Aqui, né? Vamos ver, vamos falar sobre isso e qual é a repercussão financeira dessa data maravilhosa. E falar nos Dias dos Namorados, antes de qualquer coisa, um repensar. A nossa pauta hoje, né, Patrícia, é sobre: será que é uma data tipicamente comercial ou será que vai além? Porque para alguns é a representação de um sentimento que não pode ser mensurado. Para outros, é só mais uma data em que o comércio vai ganhar. E é interessante lembrar também que no Brasil, ao contrário de vários países do mundo, não é comemorado em fevereiro, Valentine's Day, né, que é em fevereiro. Mas no Brasil começa no dia 12 de junho, que antecede Santo Antônio, né, para os cristãos, e foi um publicitário que inventou isso. Né? O Dória, ele inventa isso, se eu não me engano, na década de 1950, é isso? E aí fica no Brasil aí, dia 12 de junho. Foi um golpe de mestre, né? Porque, na verdade, é a segunda data, se eu não me engano, que mais se compra. Só perde pro dia dos namorados, das mães, né? Só perde pro Dia das Mães. Uma data promocional maravilhosa para o comércio varejista. E é comércio? Ou será que temos mais coisas? Ou será que envolve a questão romântica aí, né? Os românticos, a gente hoje vai discutir um pouquinho, né? Guilherme, você enquanto profissional da área contábil, enfim, como que você vê essa data em si? É uma data mais comercial? É uma data que tem um cunho filosófico? Bom, eu vejo das duas formas, né? Para quem é comerciante, e eu tenho vários clientes que são comerciantes, é uma data muito importante. É uma data que tem vários tipos de promoções que eles realmente aproveitam para faturar mais. E eu acho que a gente tem que usufruir daquele momento que a gente tem. Se há uma possibilidade de faturar mais, de explorar um pouco mais essa data, não tem o porquê não fazer. Agora, para aqueles que são os românticos, né, apaixonados, é uma data muito boa também para poder estar revivendo um amor, às vezes, que iniciou lá atrás, revivendo a paixão, então momentos de várias declarações. A gente não pode se ater só a esse momento, né? Mas é uma data muito importante para isso também. E eu acho que é importante atentar que muitas vezes a gente pensa em data, Dia dos Namorados enquanto data, para aqueles que estão namorando. Mas eu acho que a expectativa daquele que quer namorar, essa data é uma data mais importante ainda, porque é o momento que ele tem de se declarar. E muitos namoros começam um pouco antes do Dia dos Namorados, e né? acabam um pouco depois. João Pedro Paim, qual que é a sua opinião? É um jovem adolescente, né? Quase um adolescente. E a galera mais nova tem uma visão mais romântica sobre o tema. O que você pensa sobre isso aí, rapaz? Olá, né? Eu sou o João Pedro Paim. E sobre o Dia dos Namorados, eu acho que como a gente, né, da escola de negócio, a gente não pode negar que as empresas como um todo, muitas acabam se especializando e esperam que essa data
não é? Acaba sendo um pico de venda e às vezes até o maior pico de venda do ano dessa empresa. Mas eu acredito que o Dia dos Namorados é aquele momento da gente retomar um pouco, sabe? Às vezes a gente passa o ano inteiro ali com o parceiro, a gente não tem um momento descontraído e a gente tem essa data que nos puxa essa lembrança. Alguma lembrança antiga, alguma lembrança que a gente lembra, e às vezes não precisa nem ser voltar diretamente para comprar um presente. Pode ser algo mais artesanal, sabe? Pode ser um jantar romântico feito, ou pode ser uma carta, pode ser um poema, ou algum dom artístico que você tem a oportunidade de aflorar nesse momento. Eu acredito que eu gosto de pensar que cada ser humano tem seu potencial dentro de si, só que muitas das pessoas acabam não explorando eles. E eu acredito que se a gente olhar no fundo, cada um tem algo especial que a gente pode doar para o outro. Eu acredito que a data Dia dos Namorados pode nos relembrar isso, sabe? É um ato de amor próprio também, e também poder oferecer ao outro, né? Eu gosto muito de falar que quando alguém vai entrar em um relacionamento, é muito importante que você não encontre alguém que te complete, mas que você seja completo por si só, encontre outra pessoa completa para que vocês transbordem. Porque transbordando, vocês conseguem até mesmo inspirar os outros. Gente, que Você romântico, viu? Que hein? profundo. Adorei isso. Eu falo para os meus alunos de um pouco diferente, pai. Eu falo assim, você não é tanque de gasolina para alguém te completar, né? Então, assim, as pessoas têm essa ideia romântica de que o outro precisa fazer feliz. Não, você precisa ser feliz sozinho. Né? E, na verdade, quando você encontra uma outra pessoa, é soma, não divisão. E isso que você fala é uma coisa muito importante. E é um guri, né, novo, assim, e já Que tá bom, pensando... né? Eu Sim, fico muito feliz dele ter esse pensamento. com certeza. Pensar relacionamento de uma forma um pouco diferente também, porque quando a gente começa a namorar, e assim, os primeiros namoros que a gente tem na infância, todo aquele romance, é uma coisa muito, eu gostei de você, eu senti algo por você. E quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, e começa a perceber relacionamento de uma forma um pouco diferente. Tô me sentindo com 90 anos. A gente, aqui, mas a gente, eu também não sou tão tá velho falando do assim, jeito né? que eu tô assim, uai, tá errado Mas aqui. a gente passa a ver o relacionamento muito mais ligado a um companheirismo, a alguém que que tem objetivos próximos aos que você tem, do que efetivamente só o gostar ou sentir uma atração, né? Porque a atração, depois de um tempo de casamento, de namoro, ela passa a ser algo em uma segunda partida, né? Um segundo momento, fica um segundo plano, né? E aquele objetivo, a busca de objetivos comuns, a busca de um companheirismo, acaba sendo algo mais importante dentro do relacionamento do que efetivamente uma atração ou algum sentimento ali. Não que o sentimento não exista, mas o companheirismo e a pessoa que te ajuda a crescer, que está crescendo junto com você, buscando, isso faz com que uma admiração nasça também, né? Além todo aquele amor, aquela paixão que começou no relacionamento, né? Então eu penso muito sobre isso também no relacionamento. Eu acho que expectativas tendem a serem frustradas, né? A se frustrarem. Então, eu acho que quando a gente começa qualquer relacionamento, a expectativa é sempre lá em cima, né? A gente não tem quem não tem uma grande expectativa em relação ao outro. Mas aos poucos as coisas se acomodam. E com o passar do tempo, a gente entende realmente o amadurecimento das relações, a gente entende o defeito do outro, né? A gente entende os próprios defeitos. Mas eu acho muito interessante, falando em namorados, justamente isso, é aquele momento, né? O momento do encontro, da expectativa. Eu acho que o que é legal do namoro é isso, né? O conhecer, o reconhecer ou se conhecer a partir do outro. Né? Então, eu acho que isso é mágico e é muito importante. Eu acho que todas as pessoas têm que passar por isso, embora eu acredite que todos os momentos de um relacionamento são interessantes, cada um ao seu modo, mas o início ele é muito bacana. Né? É porque eu acho que é o momento mais gostoso. Eu acho que é o começo e o fim. Né? O fim Como não é bom, assim não. o fim? Como assim o fim é gostoso? Eu vejo Não sei. aqueles vozinhos de mãos dadas na igreja, às vezes, e sabe, aquela certeza de que a vida valeu a pena? E isso que você falou, Guilherme, é muito importante, porque o amor, ele também, ele não fica num espaço só. Né? Ele transborda, como você falou também, Patrícia, né? Como o Paim também falou, em várias formas. Né? Às vezes você precisa ser amigo, às vezes o amante, às vezes o pai, às vezes... No fim da vida, os nossos avós, por exemplo,
era mais amigos do que necessariamente qualquer outra coisa. O amor, ele se modifica. Mas uma coisa que a gente não pode confundir é o amor e a paixão, né? Porque o amor é essa coisa mais carnal, mais fugaz. Tem até estudos que falam que se passou de 3 meses, você ainda continua com o mesmo desejo, a mesma vontade, quer dizer que já virou amor, né? Eu sempre brinco com os meus alunos também que o amor é como se fosse um Fusca 77, né? Lento e constante. A paixão não, é um Ferrari que você esquece de mudar a marcha e o negócio, pá, e acontece. Mas é tão bonito. Mas uma coisa que eu gostaria de linkar, que nós estávamos até conversando um pouco antes, que as pessoas têm medo de estar sós. Então, perto dos namorados, todo mundo começa a namorar. Aí passa uma semana, todo mundo está separando de novo, né? Mas parece que aquela ideia de ter no status namorando é importante. E essa juventude, aí eu vou pegar o Bauman, ela não sabe muito bem lidar com esses processos. E não sabem separar muito bem o que é solitude e solidão. A solitude é muito importante para qualquer pessoa que seja, porque é um momento em que você está consigo mesmo. E você pode namorar você mesmo. Você pode gostar de si. Eu acho que pode não, deve. Né? Primeiramente você, né? Sim, o amor próprio ele é muito importante. E algumas pessoas dedicam e abrem mão de tanta coisa pelo outro, que chega no fim da vida, essa balança, a conta não bate, né? E é aquelas pessoas que falam, eu preciso de alguém para amar. Você não precisa de alguém para amar, você precisa se amar e ter alguém para realmente compartilhar o seu amor. Né? Eu acredito muito nisso. Vou falar uma frase agora, e eu gostaria que vocês, nossos convidados, você também comentasse. Tem uma frase do Nietzsche que eu utilizo sempre, né? Eu sou nietzschiano desde sempre. Não ouse roubar a minha solidão, se você não for capaz de me dar real companhia. Né? Uma sociedade cada vez mais fluida, cada vez mais líquida, cada vez mais individualista. Como é que vocês veem essa frase de um pensador do século XIX? Eu só vou dar uma complementada. Acho muito interessante quando foi citado aqui sobre o amor e a paixão, e aproveitando o Nietzsche também. O Nietzsche tem outra frase muito interessante. Na solidão e na obediência o homem se cansa e diz não. Para dizer não é necessário ter força. E justamente entre a paixão, o Mário Sérgio Cortella fala uma frase que eu carrego. A paixão é uma chama que, se não controlada, te queima. Então, acredito que a gente volta também na parte comercial, que as empresas, nesse momento que eles vão lucrar, sabe? A pessoa, ela deixa o momento racional dela ali e acaba gastando muito em presente, etc. Mas acontece que pode vir a acontecer algo pior, né? A pessoa entrar se submeter em uma situação de humilhação por causa de um relacionamento, sabe? Como foi mesmo citado aqui, né? A necessidade de amar o outro, né? Eu tenho muitos amigos de 20 anos que falam, nossa, pai, eu nunca namorei. E eu falei, tá, e daí? Sabe? Tem gente com 30 anos conhecendo agora realmente o que é o amor de outra pessoa, de um parceiro. Então, assim, concluindo foi isso, basicamente. Eu acho interessante a gente ter esse cuidado, principalmente com paixões. Numa época de redes sociais, a cobrança é muito maior, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas postam nas redes sociais aquilo que elas querem. Só mostrar os momentos bons delas, as coisas boas. Então, há uma pressão sobre os jovens de hoje em dia em ter um relacionamento, muitas vezes, né? Em mostrar que estão no relacionamento ou que estão satisfeitos estando solteiros. Sempre tem, né? No dia dos namorados, os solteiros postam. Hoje é do dia dos namorados, mas o resto é dos solteiros. Sempre tem essa frase, sempre tem a galera que posta isso, né? Sim. Mas eu acho que é uma necessidade de poder se reafirmar como estou bem solteiro. Às vezes não, mas é aquilo que ela quer passar. Então, as redes sociais, de uma forma geral, ela tem trago diversos problemas e isso para dentro dos relacionamentos também. Há uma exposição de pessoas, de coisas para poder estragar um relacionamento e também para mostrar aquilo só... todo mundo acha assim, nossa, todo relacionamento é lindo, né? Olha o relacionamento da Patrícia, lindos, viajando, tirando fotos juntos... Mas aí, às vezes a gente olha pro dia a dia, aí você olha pro seu relacionamento e fala assim, nossa, mas só conta pra pagar, tudo difícil, ralando demais e tal. Então, assim, a gente começa a pensar, será que realmente faz sentido? As redes sociais fazem tão bem assim?
ou fazem mais mal do que bem. Então a gente tem que refletir o uso também das redes sociais nos relacionamentos. Porque aí a gente começa a comparar o relacionamento com o relacionamento do outro. E isso pode gerar problema. Tantas pessoas hoje sofrem psicologicamente por conta de querer aquilo que o outro posta, a vida do outro, que ele posta nas redes sociais. Então você pega um relacionamento da Virgínia, que tá em alta, né? Virgínia e o Zé Felipe. Esse é um relacionamento dos sonhos. Quem não quer ganhar um avião da namorada, né? Eu queria. Então, aí a gente fica olhando, pô, mas eu não tenho isso, né? Aí eu fico me frustrando por não ter um relacionamento, assim como os grandes influencers, o pessoal posta nas redes sociais. Então, isso é algo para refletir, né? Será que os relacionamentos, porque você falou sobre os jovens de hoje, né? Como que eles estão se comportando em relação a redes sociais? Será que está fazendo bem pelos relacionamentos? Mas você falou uma coisa, Guilherme, que é muito importante, porque não é só o jovem que sofre essa pressão. Hoje, ainda assim, qualquer pessoa que está solteira, primeira coisa quando você chega na festa de família, e aí, já tá namorando? Já casou? Já tem filhos? Ah, mas essa pressão foi a vida toda, vida- né? Sim, mas desde tô falando, sempre, não, né? 2023 a gente não mudou a Pressão de consciência. família é a vida toda, né? Tem o tiozão Em do todos os pavê, né? E momentos, as namoradinhas? Não, e outra coisa, é muito chato, né? Às vezes eu tenho uma prima que toda vez que ela vai nas festas da família, a mesma pergunta: quando é que você vai engravidar? E ela já falou, não quero ter filhos. Mas a fala dela, não quero ter filhos, parece que ninguém escuta. Né? E é a mesma pergunta. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, deixa a menina quieta. Eu acho que cada um tem um tempo, cada um tem escolha. E não ter filhos também é uma escolha. Mas a sociedade cobra. Sim. Né? Assim como nós, a sociedade cobra. Vira e mexe quando eu vou a uma festa. Ah, mas e aí, vai casar? Tá namorando? Qual que é o sentido? Né? Mas isso que você fala é muito importante. Por quê? A sociedade está chegando num ponto em que nós estamos... E aí talvez seja o ponto mais triste quando se fala dos namorados em si, relacionamentos. É quando você está junto e ainda assim consegue se sentir sozinho. Né? Quantos relacionamentos não acontecem dessa forma? De você estar com alguém, mas ainda assim se sentir sozinho. Por isso que é tão importante, talvez, a gente repensar a ideia de solidão, e aí eu volto nesse assunto, e solitude. Porque um engrandece a alma, o outro destrói a pessoa. Né? E esses relacionamentos tóxicos que você fala, Guilherme, hoje estão cada vez mais presentes. Mas também a tecnologia traz um outro lado, o lado de pedir ajuda. Né? E não cobrar tanto, não culpar a vítima. Não sei se vocês notam, mas há uma cultura da gente sempre culpar a vítima. Muitas pessoas vivem em relacionamentos abusivos e a gente sempre culpa quem está ali. Mas a gente não sabe o que leva a pessoa a estar presa naquele relacionamento. Então, assim, é uma data linda. E, ao mesmo tempo, muita gente fica depressiva nessa época do ano, assim como Natal, né, Patrícia? É verdade. Essas datas comemorativas, Dia das Mães, às vezes a gente perdeu a mãe, enfim, taralá, taralá. Como você, como publicitária, como é que você vê esse processo? Olha, eu acho que, enquanto publicitária, eu entendo que é uma data super oportuna, né? Como já foi falado aqui, o Dia das Mães realmente é uma data comercialmente é a melhor data para se vender, embora muitos pensem que é o Natal, mas não é, né? O Dia das Mães realmente é a data em que as pessoas mais despendem dinheiro para poder comprar um presente para sua mãe. E o Dia dos Namorados, ele é interessante não apenas pelo custo financeiro do presente, né? Sim, pelo simbolismo daquilo ali. Mas porque, geralmente, quando você está envolvido num relacionamento, você não fica só em um presente. Existe o presente, existe o jantar, existe aquele momento pós-jantar, né? Que todo mundo sabe para onde vai. Então, quer dizer... Até fila, né? Que tem até fila na porta. Então, enfim, na verdade, o investimento é alto, né? É um investimento alto que envolve não apenas as lojas, mas os restaurantes, as boates, né, os hotéis, os motéis, enfim. Então, gira muito a economia, né? Então, eu acho que é um momento importante, comercialmente falando, mas o que eu acho legal
é que eu acho uma data leve, né? Embora a gente esteja falando de uma série de questões que envolvem relacionamentos, eu acho que namorar é bom demais. Eu acho que é um momento. Eu falo, a hora de errar é ali, né? A hora que você acerta, que você erra, né? Que não deu certo aqui, vamos para lá. Então, assim, pelo menos eu sou de uma geração que namorou muito, né? A gente namorava muito e o que eu penso hoje é que as pessoas estão muito sérias, embora a rede social, né, te dê um mundo de oportunidades, existe aquela cobrança de ser sério, né, de estar assim, né, existe uma imposição comportamental muito forte, do tipo, você precisa se relacionar dessa forma, tem que ser dessa forma, né, então, hoje existe um monitoramento, né, e aí eu entro com Foucault, dentro desse processo, a gente é monitorado o tempo todo, né? Então, a gente precisa estar dando satisfação da nossa vida o tempo todo, do que a gente faz, através das redes sociais, né? Então, existe esse olhar do outro sobre o que você faz, né? Se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, o que você está fazendo. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas... sabendo desse monitoramento que a gente tem real, a tempo real, as pessoas hoje elas querem uma estabilidade, elas buscam essa estabilidade ou pelo menos buscam mostrar essa estabilidade nas redes sociais, porque isso também é algo que ela sabe que ela está sendo monitorada, ela sabe que as pessoas estão vendo o comportamento dela, né? Então, e isso é interessante dizer que a gente percebe que o jovem sabe disso, né? Porque talvez na nossa juventude a gente era bem mais inconsequente, né, do que o jovem de hoje. Então, eu acho que hoje o jovem é mais responsável, né? Então, eu vejo ele, assim, levando mais a sério essa questão de relacionamento do que antes a gente levava. A gente levava de uma forma muito mais leve, eu acho. Eu penso, namoro, tem uma frase que a gente fala sobre namoro, que o namoro, ele foi feito para terminar. O namoro, assim, claro, como você falou, não existe uma forma certa de viver uns relacionamentos. Mas o namoro é aquela etapa de se conhecer, né? Então ele foi feito para terminar. Seja terminando num casamento, seja terminando e buscando outro namoro. Então a gente pensa o namoro como sendo um processo de que ele vai terminar. Claro, a gente fala sempre os eternos namorados, né? Os casados são os eternos namorados. Mas aquela parte de conhecer ele, de estar apaixonado, isso vai até o momento do casamento ou em busca de um outro relacionamento, né? Então, o namoro ele foi feito para terminar. E é uma fase boa, né? Sim, eu acho que é a melhor fase, assim. Não que o casamento não seja também, mas eu acho que o conhecer, o descobrir, o despertar, eu acho que é uma fase muito bacana. Tomando como no básico que o Guilherme falou, né? Realmente o namoro ele foi feito para terminar, eu concordo com isso também. Só que voltando ao que a gente falou em questão de redes sociais, né? Hoje as redes sociais ela deu uma métrica pra gente, não é? No sentido de a gente consegue ver os dois polos de um relacionamento que teve um fim trágico, um que aparentemente está perfeito, né? E aí que entra outro fator que eu considero cruel, que é a comparação, sabe? Eu considero a comparação muito cruel consigo mesmo. Sabe, a pessoa fala, porque eu não consigo atingir aquilo. Pô, sabe, é um nível de perfeição hoje que a gente tá buscando, que a gente tá se tornando refém de algo que a gente criou, sabe? Novamente falou, por que hoje, por exemplo, a Patrícia tem uma visão que o relacionamento hoje se tornou mais maduro, mais responsável? Muito por causa da rede social. No final das contas, a gente tem medo da rede social. A gente tem medo de alguém nos expor, né? Minha mãe gosta de comparar, né? Hoje, a rede social é uma praça de apedrejamento em público. Então, ninguém quer saber se o que você fez realmente foi real ou não. Basta alguém suspeitar daquilo e te acusar como verdade absoluta. Então, hoje, eu, como um jovem de 19 anos, eu tenho muito medo da rede social, sabe? De qualquer coisa fora de contexto e isso acarretar na minha carreira para sempre. Eu não sei quanto tempo o Instagram vai durar, eu não sei quanto tempo o Twitter vai durar, eu não sei quanto tempo o YouTube vai durar. Só que eu não vejo que vai acabar tão cedo, sabe? E dependendo do que for postado ali com o meu nome ou com o nome de qualquer pessoa aqui, pode ser suficiente para acabar com a sua vida, sabe? E é difícil, né? Porque é uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que os jovens têm muito medo das redes sociais, eles estão ali o tempo todo.
assim como o relacionamento. Uma coisa que me preocupa muito, não sei se vocês concordam, é que as pessoas, elas estão tão machucadas, elas estão saindo... Uma coisa que você fala, Patrícia, que eu acho muito legal. Acho que o nosso namoro era mais leve. O meu tempo era mais de boa, sabe? Você brigava. Gente, quantas vezes ia no bailinho? Tinha uns bailes, assim, nós íamos. A gente fala assim, dança comigo. A minha fala, não quero não. Né? Era uma coisa tão orgânica. A gente chamava levar toco. Né? Então era tão natural levar toco nas festas. E hoje as pessoas, elas parecem que sentem prazer em machucar o outro. Né? Então os relacionamentos estão ficando muito complexos. E as pessoas estão saindo tão machucadas de cada relacionamento que elas preferem não se relacionar com medo de sofrer. E nisso, eu estava até conversando esse dia atrás com algumas pessoas, a gente está depositando no outro uma responsabilidade que não é dele, não é dela. Ela não estava na sua vida, ela não tem culpa, né, do nosso passado. Então, como é que ela pode ser responsabilizada por algo que ela nem participou? Ah, mas todo mundo é igual. Não. Se todo mundo é igual, qual é o sentido, então, de estarmos aqui debatendo um assunto, 4 pessoas com mentes completamente diferentes? Mas eu acho que uma coisa muito importante e pertinente falar é que nunca fique num relacionamento por ficar. Nunca se permita fazer com que a outra pessoa use você. Uma coisa que você fala, pai, que é muito importante. Não existe ideal. Eu sempre digo isso. Né? Existe a pessoa errada que é certa pra gente. Porque a gente procura tanto uma pessoa perfeita, nem nós somos perfeitos. Como é que eu posso cobrar a perfeição do outro? Né? Então, assim, vai existir uma pessoa errada que vai aceitar nós com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações. E talvez esse seja o apogeu da vida. Porque eu sou um veterano romântico, né? Eu acredito muito nessa Mas é ideia. importante dizer que ela realmente vai te aceitar do jeito, ou ele vai te aceitar do jeito que você é. Só que ele vai tentar te mudar, ela vai tentar te mudar, você pode ter certeza. E Pra há ficar aquela assim, esperança, né? ideal. Há aquela esperança assim, quando o casar muda, não muda. Não Piora. muda. Talvez esse seja o meu último Melhora, mas Dia não dos muda. Namorados namorando, né? Em breve verdade, eu vou passar o Guilherme tá vou terminar casando. o meu namoro. Olha. Ele tá passando de fase Então agora. vou passar de fase. Mas assim, voltando à parte comercial que a gente estava falando, né? Eu acho que a tendência dos próximos, e dos últimos e dos próximos Dia dos Namorados é aumentar ainda mais o gasto que tem justamente por essa pressão de postar em rede social. Já viram? Vamos reparar, dia 12, o quanto de post com o presente que foi recebido não vai ser feito. E ali fica, olha, o namorado de fulano deu aquilo para ela, e você me deu só isso aqui? Então há aquelas comparações. Deu um avião, você Deu ganhou um o quê? eu já falei Né? pra Maria Giovana, falei, olha, cara, a Virgínia deu um avião pro Zé Felipe, eu não espero menos do que isso. Aí. Então, assim, há comparações, isso também traz problemas para dentro do relacionamento. Então, a tendência é o quê? As pessoas se enforcarem ainda mais economicamente para poder suprir uma necessidade de aparecer em rede social, né? Em dar um presente que demonstre o amor que ela tem. Então, a gente vive um mundo capitalista. A gente é muito materialista. Então, se eu ganho um presente artesanal, claro, isso tem todo um sentimento. Mas, às vezes, as pessoas não valorizam da forma do que você dá um iPhone, né? Então, a gente ainda é muito materialista. Por mais que o artesanal, ele teve que pensar, ele teve que produzir. Aquilo ali é muito mais valoroso, despende de tempo, né? Mas, muitas vezes, as pessoas valorizam mais aquilo que é material, aquilo que é caro, aquilo que é pago, né? Então, tem tudo isso envolvido. Já que a gente tá entrando nesse assunto, vamos matar a curiosidade do povo. Qual que foi qual que foi o presente de Dia dos Namorados mais... ou mais doido, ou mais bonito, que vocês já receberam? Ou não receberam, né? Enfim. Por que você não me perguntou isso antes para eu pensar? Né? A ideia do podcast é pegar no susto, né? Ixi, a Patrícia tá... Eu tô tentando pensar aqui, alguma coisa inusitada. Meu marido é tão previsível. Sério? É verdade. Vou contar então, vou começar do meu.
Uma vez eu fiz uma viagem, quando eu voltei, eu morava num sobrado, todos os degraus tinham orquídeas. Do começo da escadaria até o fim. E a mesa, a cozinha toda, lotada. Eu fiz um orquidário com esse Dia dos Namorados. Ai, que lindo. Né? Acho que a pessoa deve estar devendo até hoje. Mas foi bonito pra caramba. Eu falei, caramba. Foi romântico. Foi. Mas uma outra vez já o contraponto, né? Fui num desses restaurantes aqui, chiquetérrimos, de Goiânia e tal. Estava atrás de um carro importado, até mantendo distância, né? Porque se bater, acabou. E aí a pessoa desceu e todo mundo olhando a porta no Dia dos Namorados, uma fila. E de repente todo mundo começou a correr para a porta passageiro. E a menina abre o vidro e fala assim: não vai abrir a porta, não. Ele vira e fala assim: você não tem mão? Nossa, aquele negócio ficou tão constrangedor. No Dia dos Namorados, uma deselegância dessa, assim, num lugar que deveria comemorar. Então, assim, eu já vi de tudo, né? Já vi o mais bonito e também umas coisas que nada a ver, né? Eu acho assim, tem a questão das flores, né? Eu acho que as flores, muitas vezes, as cestas, né? Os bombons, chocolate, eu acho que são coisas que se relacionam muito a essa data, né? Então, geralmente, o homem tende a dar flores, buquês. O famoso clichê, né? Né? Então, quando eu falo que meu marido é previsível, eu falo porque eu acredito que 99% dos homens também fazem a mesma coisa. Eles pensam, vamos, buquê de flor, cesta de café da manhã, vamos embora, vamos no automático, né? Vou ter que mudar a minha ideia. Isso não é ruim, não estou dizendo que isso não é ruim. É legal, é lógico que cada dia é um, né? E essas cestas também são super criativas, né? Não existe só um tipo de cesta. Mas, assim, o que eu digo é que, e o que eu valorizo muito, é justamente a lembrança. Eu acho que lembrar é interessante, é importante, né? Então, assim, independente do valor ou do preço, né? Eu acho que... Porque a gente tem casais, né? De todas as classes sociais. Então, assim... e aí eu fico assim muito feliz quando eu percebo assim, e aí eu posso dizer isso porque como eu tenho 25 anos já de casada, eu posso dizer para vocês que teve momentos em que eu recebi uma cesta enorme e teve momentos que eu recebi uma florzinha que eu tenho certeza que foi roubada de um jardim. Então assim, e aí a gente tem que entender isso também. Eu acho bonitinho, o importante é lembrar, e é uma data que nunca foi passada em branco, assim. Todos os dias dos namorados, independente de estar casado ou não, viu? Então, quem vai deixar de ser namorado e virar marido, viu, seu Guilherme? Eita! Não adianta, a data permanece, vai continuar, vai ter que lembrar, vai ter que levar para jantar, vai ter que dar, nem que seja um buquezinho de flor ou uma flor roubada do jardim, porque eu falo que o amor a gente tem que, é igual uma sementinha, né? Que você tem que plantar todos os dias, cuidar, regar e ir colhendo pelo resto da vida, né? São 25 anos regando ali e fazendo. Tem dia que a gente esquece de colocar aguinha, né? Aí quando você vê que vai tá para morrer, a gente vai lá, enche de água, coloca um adubozinho e é assim que vai. E a vida é assim, né? Porque é corrido, mas a gente precisa cuidar, né? Cuidar do outro. Você me lembrou de um poema muito bonito do Tiago de Mello, que inclusive foi traduzido pelo Pablo Neruda, né? Prêmio Nobel de Literatura. Diz assim: fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar amor a quem se ama. E é saber que é a água que dá a planta, o milagre da flor. Né? Então, isso que você fala tem tudo a ver com o Tiago de Mello. Né? O amor, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado. Né? Esse verbo é tão importante e a gente trabalha tão pouco, né? O cuidar. E aí eu falo, quando eu digo cuidar, ele abrange todo o processo. O cuidar da gente para poder cuidar do outro. No fim, né, quando você fala, Guilherme, a gente brinca muito sobre essa questão do casamento, mas no fim aquela certeza de que vocês irão cuidar um do outro, né? 25 anos cuidando um do outro. E talvez isso seja mais importante, inclusive, do que o amor. Já escutei muito isso e antigamente eu discordava. E hoje eu concordo, porque os meus avós falavam isso. Né? O respeito, o cuidar, a amizade
ela é mais importante do que o amor, porque nem sempre a gente casa com o amor da nossa vida, É. né? O primeiro amor fica marcado na vida da gente, mas nem sempre aquele grande amor é o amor que a gente casa. Mas será que não é muito melhor ser bem cuidado do que amar? É ao mesmo tempo a outra pergunta. Olha quantas perguntas a gente está levantando, né? Eu, Augusto, não acredito que a vida tenha sentido se pelo menos uma vez durante ela você não encontrar um grande amor. Não é? Temos paixões, temos movimentos. O que adianta você ter muito dinheiro, você ter muito status, você ter muito sucesso, se você não tem com quem compartilhar desses pequenos milagres? E a vida é um pequeno, grande milagre todos os dias. Tem um outro autor que eu sou completamente apaixonado, que é o Saint-Exupéry, né? E quando ele diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, e na conversa em que o Pequeno Príncipe tem com a raposa sobre a rosa, ele diz, ela é única no mundo. Ele precisa sair do planeta dele, percorrer o mundo todo para chegar à conclusão de que aquela rosa, tão igual a tantas outras rosas, era única no mundo. Não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa perfeita, que ela é única no mundo para nós. Na nossa pequenez, na nossa a limitação. Né? Então, assim, tantos autores, eu acho que a palavra, e é o termo mais pesquisado, é o amor. Porque todo mundo quer entender. Mas é uma coisa que não tem muito entendimento. É um match que não tem muito sentido, né? Às vezes você fala assim, nossa, de repente a pessoa casa com uma pessoa completamente aleatória. Você fala, E você "Poxa." tem que se permitir. Eu falo que o amor, para acontecer, você tem que se permitir, né? Você tem que se permitir amar. Porque tem pessoas que às vezes falam, eu não sei o que é amor, nunca me deparei, mas será que você se permitiu? Será que você se abriu para isso, né? Então, isso é muito importante. E talvez essa data, né, ter uma data simbólica, talvez faça você parar e repensar nas suas atitudes, né? Naquela pessoa que de repente não deixa ninguém se aproximar, porque tem muitas pessoas, né, que são reativas, que não deixa, que acha que a pessoa está se aproximando às vezes por N questões, às vezes até financeiras, às vezes ela está se aproximando por dinheiro ou porque quer algum benefício, né? Então, é complicado, né? Então, tem que se permitir. Dando uma complementada no que foi falado, né? Eu lembro de um conselho de minha antiga psicóloga, que ela falou o seguinte, pai, eu falei, o quê? Escolhe alguém. Eu falei, como assim? Eu falei, quando você escolhe, você já vai com um pensamento mais crítico, você vai com mais calma. Você não fica em dúvida, mas tem outra pessoa dando atenção pra mim. Não, você escolheu alguém. Honre a sua escolha e vai indo, sabe? E entra naquele contraponto, muita gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E sempre quando alguém me fala isso, eu respondo assim, então não reclame onde a vida vai te deixar, sabe? Então, vai um conselho meu também, sabe? Pra quem tá nessa fase, que se machucou muito em algum momento. Escolhe alguém, sabe? Independente, se essa pessoa tá muito distante ou não. Escolhe e tenta. Só tem um jeito de saber que é tentando. E aí, Guilherme, qual que é a sua dica para o Dia dos Namorados? Olha só, cuidado, porque tem gente escutando, tem gente assistindo. A responsabilidade Que idade é grande. que o pessoal tá assistindo isso aqui? Dica de presente ou de algo para fazer? Olha, eu confesso que você é próximo ao que o marido da Patrícia faria, tá? Eu falei 90%. Eu sou um clássico, né? Mas... Ele é o padrão dos 90%. É o padrão, né? tá no padrão. Padrão. Acho que um jantar no Dia dos Namorados, talvez pra gente aqui que trabalha na Unialf, talvez não dê certo, tem a banca de TCC. Mas, pra quem tem essa oportunidade, mesmo que não seja no dia 12, que seja no dia 11 ou no dia 10, tem a oportunidade de levar a pessoa para jantar, mostrar aquela a satisfação de ter ela do lado, né, o companheirismo que vocês têm e surpreender. Eu acho que muitas vezes a surpresa vale mais do que o próprio presente em si. Então, fazer algo inusitado, tem pessoas que não gostam, né? Eu particularmente gosto muito. Então, a surpresa para mim é mais valorizada do que o presente ou do que qualquer tipo de ato. Então, a surpresa, o surpreender para mim vale muito a pena. Então, penso muito nisso. Fazer algo que surpreenda, aquilo que não é da rotina, sair da rotina. Aproveitar um dia,
né, é uma data, né, para fazer algo diferente. Então, é uma dica, surpreender o parceiro. Eu acho que isso aí é uma oportunidade. E até complementando uma coisa, sobre relacionamento, uma dica também. Imaginem, hoje a gente valoriza muito o amor, a paixão, mas pense nos relacionamentos antigos, dos avós, nossos bisavós. Quantos relacionamentos desses duraram? 50, 60, 80 anos? E muitos relacionamentos daqueles, inclusive, eles não foram escolhidos por amor. Eles foram arranjados, né? Então, mas por que deu certo? Companheirismo. É acreditar no relacionamento. Mais do que um sentimento. É acreditar que aquela pessoa vai estar do seu lado e vai estar buscando as coisas junto com você. Então, eu acho que isso é muito importante para o relacionamento, valorizar isso. Companheirismo e resiliência, né? Sim, aguentar, né? Aguentar. Não é fácil, né? Porque eu costumo dizer, né? Principalmente essa geração millennium que está aí, né? Qualquer terê-tê-tê, vamos terminar. Não dá certo. Né? A gente não. Eu me lembro, nunca vou me esquecer da minha avó, né? Que já é falecida, e numa ocasião eu era adolescente e ela veio me perguntar, me questionar sobre um namoro que eu tinha na época. Eu falei, não tem paciência, não, ele é assim, ele é assado. Aí ela olhou assim para mim, assim, muito calma, e pegou e falou assim, você acha que seu avô também não era assim? Aí eu olhei assim e falei, mas e aí? Ela falou, e aí que a gente tem que parar, pensar que a gente também é difícil, a gente também tem os nossos erros. Então, não é assim, só porque ele não é o que você quer que ele seja, então quer dizer que você vai terminar? Não é assim, não. Você tem que entender. Aí eu entendi o lado dela, né? Hoje, lógico que na época eu não entendi muito bem, mas hoje refletindo, né? De um tempo para cá refletindo e depois que eu casei, eu entendi que é isso, é resiliência, é entender o outro, né? Entender que as coisas não são do jeito que a gente quer que seja. As coisas são como são, né? E a gente tem que amar até o erro do outro, né? De certa forma, hoje em dia as pessoas são descartáveis, né? Então é isso, né? Então, perfeito ninguém é, né? E é isso. Eu acho que o triste de todo esse processo, Guilherme, é exatamente isso. Hoje nós somos tão descartáveis que basicamente nós somos um Tinder da vida, né? Então, assim, nós olhamos a foto, nós olhamos a figura, né? Enfim, o que apresenta aquilo. E quando a gente começa a conhecer a pessoa, às vezes não dá nem tempo de conhecer, a gente já termina e já vai, porque a fila anda. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a fila andou e alguém que a gente gostou ficou pelo caminho. Né? A gente tem tanta escolha. Bauman diz isso. Nós vivemos uma era de muita informação e pouco discernimento. Então, essa frase que você traz é muito importante, porque é preciso não tratar pessoas como objetos. Pessoas são pessoas que têm necessidades, que têm vontades, né? Enfim, que precisam ser tratadas com carinho, cuidadas, né, também. E a gente também precisa ser cuidado. Então, assim, gente, Claro. não sei se vocês notaram, o papo tá bom, né? Mas a gente conversou, e chegamos a conclusão nenhuma. Mas isso que é bom, né? Porque é uma coisa tão atípica, tão particular, né? O que é pra mim? O que é pra você? Tem gente que vai, como o Guilherme falou, vai postar lá, né? O ano todo é de solteiros, né? Só vai ter um dia dos namorados. Tem gente que namora o ano todo. Tem gente que é muito importante a data, tem gente que nem liga pra essa data. Nós sabemos que comercialmente é uma data que é muito importante para nós, né? Para o capitalismo. E querendo ou não, o presente, ele traz uma ideia de importância. Sim. Porque foi isso atribuído a ele. Né? Gostaria que vocês deixassem aqui conosco, né? Pessoal aí, uma frase, um pensamento do Dia dos Namorados, pessoal dá uma caprichada, dá uma mudada desses 99%, porque eu fiquei revoltado aqui. Eu sou 1%. Você falou em presente, né? Mas eu falo que não é porque o presente é importante, é porque o presente marca a presença. Então, o presente representa a presença daquela pessoa na sua vida, né? Então, ele é um simbolismo, ele é um símbolo. Então, muitas vezes as pessoas acabam achando que ele é o principal. Ele não é o principal, né? Ele é simplesmente algo que faz
a diferença e faz com que você seja lembrado eternamente, né? Eternize a sua passagem por aquela vida, que às vezes pode continuar ou não, né? Às vezes pode ser só um momento, né? Bom, eu vou de Renato Russo. Caramba. Eu vou de Renato Russo porque fez parte da minha adolescência, né? E eu sempre fui muito apaixonada por todas as letras do Legião, né? E ele dizia, uma vez eu participei de escutei, na verdade, uma entrevista que ele deu na época, lá na década de 80, e aí ele falava assim, que eu te amo é uma frase muito forte para ser dita. Então, ame primeiro e diga depois. Né? Então, eu concordo com ele, né? Tem muita gente falando aí que ama e conhece, na primeiro final de semana já diz que ama, e aquela coisa toda. Eu acho que não. Né? E eu posso dizer isso categoricamente, porque eu fui uma dessas pessoas, assim, nós não comentamos aqui, mas o meu relacionamento, né, tem 25 anos e ele começou há 25 anos. Eu falo que eu sou casada há 25 anos porque eu namorei um final de semana e já casei. E tô com ele até hoje. Então era porque era para ser mesmo, né? Mas de qualquer forma, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então é o que eu falo. Ame primeiro e diga depois que ama. Né? Não precisa dizer de pronto, né? Porque o amor ele vem aos poucos. Ué. Tem uma música, né, que diz assim: sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Complicado, né? Porque é exatamente essa ideia do falar eu te amo, mas ao mesmo tempo não agir. Boa, Patrícia. Também sou da época da Legião Urbana. Vai, Guilherme. Bom, para mim, relacionamento não tem uma receita mágica. Então, por mais que a Patrícia falou o testemunho dela, eu tenho o meu, o Augusto, cada um de nós tivemos experiências diferentes e formatos diferentes de relacionamento. Às vezes a gente teve relacionamentos muito curtos que foram muito bons, ou muito longos que foram muito ruins. Então não existe uma fórmula mágica para um relacionamento perfeito, né? Eu acho que, assim, o importante é você estar bem, a pessoa te fazer bem. E eu falo sempre, analisem friamente o relacionamento. Sou muito frio, calculista, né? Analise qual que é os prós e os contras dessa pessoa, desse relacionamento. Faz sentido? Eu estou suscetível a aceitar todos esses defeitos, essas situações? Eu acho que isso aqui vai me trazer um benefício, né? Como pessoa, num relacionamento. Então faça para um bom contador, né? Faça um balanço do relacionamento da pessoa, né? Analise de uma forma fria também. É porque eu acho que quando a gente toma muito as decisões pelas paixões, a gente pode se equivocar, né? Mas não existe fórmula mágica. O relacionamento é para ser vivido, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, Paim? Então, vamos finalizar, né? Então, mediante tudo que eu já li, de todos os livros, de todo o conhecimento que eu tive, eu quis separar algo especial, até mesmo para fazer uma reflexão final aqui. E isso se encontra na Bíblia, né? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há de escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu quero falar isso no sentido de você que está em casa hoje também possa refletir. Se aquela pessoa que você gosta começou a te humilhar, te tratar mal, talvez já seja um sinal de terminar. E se você também que não acredita mais no amor e alguém se aproximou em você, essa pessoa te traz paz, talvez isso seja outro final. Não tenha medo dos processos da vida, mas tenha medo de se perder. Então, é assim que eu quero finalizar esse episódio hoje. E essa é a minha fala final. Ok. Olha só, pessoas profundas, né? Então, aos casados e aos namorados, aos ficantes, eu sou um solteiro convicto e feliz. Patrícia, deixa aí uma mensagem, né? Dia dos Namorados, deixa aí uma mensagem pro maridão. Pro maridão? Ah, meu amor. Olha, eu fiz até uma homenagem, né? Eu trouxe até uma foto, você viu? Né? Eu trouxe um porta-retrato. Será que dá pra gente mostrar? Não sei se dá pra vocês verem aí. Gente, eu trouxe assim já, porque eu comprovo o que eu falo. Olha aqui, ó. Eu trouxe uma foto
uma foto de quando a gente estava se preparando Namorando. no casamento. Olha aqui, gente, que bacana. E uma foto que eu tirei agora, né? Para vocês verem que é real, né? Então, olha aqui, 2 fotos, uma antes e depois. Então, eu acho que essa é a minha maior homenagem, né? Eu acredito, eu sou uma pessoa que acredita muito no amor. Eu acredito no amor, no companheirismo, né? No amor que transforma. Né? Se você me perguntar hoje, você ama da mesma forma que há 25 anos? Não. E graças a Deus que não, né? Porque naquele momento eu era outra Patrícia. Então é um amor mais maduro, é um amor que leva em consideração toda uma vida. Hoje a gente tem um filho lindo que vai fazer 18 anos agora, né? Então, que é um fruto desse amor. Então eu quero dizer, meu amor, que eu te amo muito e eu pensei muito, né, em você aqui, em nesse bate-papo. Aprendi demais hoje, viu? Você aprendeu também? Muito. Toda conversa é boa. Guilherme está se despedindo dos solteiros para entrar este ano para o mundo dos casados. Vamos fazer o Guilherme fazer uma coisa diferente, né? Sair desses 99%. Também que feio. acho. Guilherme, olha, agora é sua Criatividade. chance de fazer De bonito mudar, com a né? Maria De Giovana. Então, Não. por favor. Então, beleza. Aproveitar a oportunidade, então, né? Queria dizer, né, olhando para a câmera assim, né? Isso, ela tá Isso. ali, ela tá te assistindo. Queria dizer que você é muito especial. A cada sacrifício que eu sei que você faz pelo nosso relacionamento, pela nossa vida, pela esperança de que a gente possa ser muito feliz, né, num longo prazo, ter um relacionamento duradouro. Muito obrigado por tudo isso que você faz. E possa ter certeza que estou fazendo o meu possível para que a gente possa ter um relacionamento gostoso, de companheirismo, de cumplicidade e buscando objetivos em comum. Muito obrigado por ser você quem você é. Que isso nunca mude, né? Como é bonito a gente ver essa cumplicidade. Que a cumplicidade nunca morra. Pessoal, vou terminar agora. Eu, solteiro, convicto e feliz, deixar um pensamento para vocês. Há uma frase minha que viralizou há algum tempo, que diz mais ou menos assim. Eu tenho TDAH, então não vou lembrar ela direito. Mas ela diz mais ou menos assim. Talvez a prova maior de amor não há do que deixar partir quando mais se ama. Abrir mão de quem se ama no momento que mais se ama, talvez é um momento mais sublime, porque você se liberta e liberta o outro. Porque o amor também ele pode aprisionar. A quem perdeu um grande amor, é uma data muito triste, né? Então essa vai para vocês. Nós falamos sobre coisas bonitas. E o amor, mesmo quando perdido, acho que não existe sentimento mais bonito do que a lembrança. Então lembre, faça um jantar a 2 para você, comemore. A história foi vivida e durante o momento em que vocês passaram juntos, não houve nada maior. Então, para quem já amou e já perdeu, que o Dia dos Namorados seja um dia muito especial também. Fica nosso abraço, nosso carinho, porque volta a frisar, né, e enfatizar. Ninguém passa pela vida sem ter um grande amor. É até injusto para nós vivermos uma vida inteira sem termos a certeza de que fomos amados e amamos também. Então, a todos vocês que já perderam, todos vocês que deixaram alguém ao longo do caminho e que continuam amando, prova de amor não há. Então, sejam felizes, se orgulhem, porque em algum momento vocês fizeram uma coisa muito certa, mesmo que por caminhos errados. Amar é a única coisa que tem realmente o valor, seja lá o que for, seja lá quem, seja lá do jeito que for. Então fica aí nosso grande abraço. Esse especial foi muito legal. Discutimos coisas tão leves, mas de coisas tão profundas, né? E até a próxima semana. Vejo vocês junto com a Patrícia. Muito obrigado aos convidados. E o até amor mais. está no ar. Opa!